Quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo de número 113. Salmo 113, versículo de número 5 ao versículo de número 8. Nós diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Salmo 113, versículo de número 5 ao versículo de número 8. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que acontece no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar-se com príncipes, sim, com príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Versículo de número 9. Amém? Você pode tomar assento, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. Nesta noite eu vos trago uma mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus, que tem como tema: erguidos por Deus, do pó para o pódio. Amém? Erguidos por Deus, do pó para o pódio. Queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nós vamos aprender neste texto sagrado que o nosso Deus é especialista em exaltar o humilde. Ele é especialista em erguer o pobre do pó para o lugar de honra entre o seu povo. Deus tira do trono os poderosos e eleva os humildes. Nos diz a palavra do Senhor: Deus humilha os soberbos e honra os humildes. Deus abate os arrogantes e exalta os desprezados, os pobres, necessitados. Deus levanta aquele que se encontra prostrado e coloca de pé na sua presença. Deus tira o último da fila e coloca como primeiro. Amém? Deus tira de baixo, coloca em cima. Deus tira da cauda e coloca como cabeça. E o salmista exalta o nome do Senhor no Salmo 113, versículo 5, dizendo: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, e do pó ele ergue o necessitado, do monturo ele levanta o pobre, para o fazer assentar-se entre príncipes. Sim, entre príncipes do seu povo. Aleluia! E quando nós começamos a folhear a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar os grandes homens de Deus sendo erguidos dos lugares mais desprezíveis aos olhos humanos e sendo colocado em um lugar de honra, em um lugar de destaque pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada fala de um personagem bíblico chamado Elias, mais eloquente profeta hebreu. Ele era oriundo da desconhecida cidade de Tisbe. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 1, versículo de número 8. A Bíblia Sagrada também fala de um personagem bíblico chamado Mefibosete. A Bíblia diz que ele foi erguido da desprezível cidade de Lodebar para se sentar na mesa do rei e morar no palácio em Jerusalém. Oh, que coisa maravilhosa! Só o Senhor tem o poder de levantar, de impulsionar, de fazer coisas tremendas e maravilhosas
vida do homem. Aleluia. A palavra de Deus também nos fala de um personagem bíblico chamado Davi. Aleluia. O Senhor nosso Deus tirou Davi de detrás das galhadas do seu pai Jessé e o fez assentar-se como rei em Jerusalém para reinar sobre o povo de Israel. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o maior rei de Israel, chamado Davi, era oriundo da pequena aldeia de Belém, uma cidade pequena. Aleluia. Onde nasceu também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que nasceu em uma manjedoura, mas foi o Senhor de todas as coisas e continua sendo Rei, continua sendo Senhor, continua sendo o Rei eterno do Salmo 24, quando o salmista diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ele é o pastor eterno do Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja para sempre o Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos fala do Rei Jesus Cristo, Rei dos Reis, que também nasceu em uma cidade chamada Belém, foi criado na desprezível e discriminada cidade de Nazaré. Por essa razão, o nome dele se tornou Jesus ou Nazareno. Louvado seja Deus. É o nome que está acima de todos os nomes. Nós diz a palavra de Deus que em nenhum outro há salvação. Aleluia. A não ser no nome de Jesus Cristo, como fala o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala também de homens e mulheres que foram erguidos por Deus, levantados por Deus do pó para o trono. A palavra de Deus nos fala de um personagem bíblico chamado José. E a palavra de Deus nos diz que ele se tornou escravo. Ele foi vendido por seus irmãos para os mercadores árabes. E daí ele foi levado para a praça dos escravos. Potifar foi, comprou, levou para sua casa. Ali ele estava sendo abençoado pelo Senhor. Mais uma vez ele foi provado e foi levado para dentro do cárcere, porque ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Por essa razão ele foi parar em uma prisão. Nós diz a palavra do Senhor nosso Deus, mas o Senhor nosso Deus, aquele que é apto, aquele que é perito, aquele que é especialista para tirar do pó e colocar no pote, ele arrancou José de dentro da prisão como prisioneiro, como escravo, e assentou ao lado de Faraó como governador do Egito. Quero lhe informar para os irmãos, quero informar para a igreja e para os amigos ouvintes da palavra do Senhor, que até então no Egito não existia este cargo, até então no Egito não existia esta função de governador. Deus criou unicamente e exclusivamente para José. E nesta noite, você que veio ouvir a palavra de Deus, eu quero dizer que o Senhor nosso Deus está criando uma situação para te abençoar. Aleluia. Hoje nós estamos em um culto de gratidão, em um culto de agradecimento ao Senhor por tudo quanto Ele realizou na campanha. Dá-lhe uma bênção, pois me deste terra seca. Eu creio que o Senhor já deu fontes de águas, Ele deu fontes superiores e fontes inferiores. Ele deu bênçãos espirituais e bênçãos materiais, porque só Ele pode fazer. Aleluia. A palavra de Deus nos fala também de um homem, aleluia, chamado Mardoqueu, que foi erguido do pó na calçada do palácio do rei Assuero para ser o homem mais honrado da Pérsia depois
sabemos que Amã, ele preparou uma forca para matar Mardoqueu, mas ele próprio foi enforcado na forca que ele preparou para matar os servos de Deus, porque Deus inverte situações, Deus abençoa aqueles que confiam nele. Quem confia em Deus acredita que tem alguém? Então quero dizer para você que você está sendo abençoado nesta oportunidade pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. A palavra de Deus também nos fala de uma mulher que foi erguida da condição de escrava e exilada, ele levantou para ser rainha da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Esther, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 17. Ei, eu quero informar para você nesta noite que o nosso Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele não faz diferença entre o pobre e entre o rico. Ele não faz diferença, aleluia, entre o negro e o branco, entre o pequeno e o adulto. Ele é o Senhor que não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus nos diz: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele é o Senhor que exalta, Ele é o Senhor que abate, Ele é o Senhor que dá vida, Ele é o Senhor que tira a vida, Ele fere, mas Ele sara. E Ele está presente neste santuário nesta noite para nos outorgar a vitória. Erguidos por Deus do pó para o pódio. E eu estou autorizado pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor para lhe dizer que Ele vai te erguer do pó. Não importa a situação que você está passando, não importa a situação que você está atravessando, Deus é poderoso para levantá-lo do pó para o pódio. Ele vai te tirar de dentro do vale e vai te transportar para a terra da promissão. Eu creio. Quero convidar os irmãos para ficar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus eterno, em nome de Jesus, nesse momento nós lhe damos graça. Muito obrigado, Senhor amado. Estamos neste culto de agradecimento, culto de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas, no decorrer da campanha. Dá-lhe uma bênção, pois me deste terra seca. Eu tenho certeza que o Senhor já nos concedeu fontes de águas, fontes superiores, fontes inferiores, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. As portas que estavam fechadas já se abriram diante de nós. A barreira foi quebrada, a muralha foi destruída, o obstáculo foi tirado, e nós te agradecemos de todo o nosso coração nesta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.